Então, amados irmãos, eu gostaria de nessa manhã ministrar com os irmãos a respeito da paternidade de Deus sobre a nossa vida, princípios bíblicos sobre a paternidade. Vamos trabalhar hoje 2 textos, e o primeiro deles está em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 42, né? Então, esse pai, que é uma figura masculina, de uma família que tenha um ou mais filhos e assume o primeiro grau de uma linha ascendente de parentesco. Não é uma definição sobre pai, né? A gente nunca define pai, porque pai é tão... A gente sabe tanto que é pai, né? Acharam na Bíblia, irmãos? Lucas 2, 42. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele completou 12 anos de idade, está falando do Senhor Jesus, irmãos, eles subiram à festa conforme o costume. Quem subiu à festa? José, Maria e o menino Jesus, pré-adolescente de 12 anos de idade. Eles tinham costume uma vez por ano ir para a festa da Páscoa, ir até Jerusalém, e havia assim uma caravana grande de várias famílias. 43, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém. Amém. Paternidade nem sempre é um tema fácil. Há pais que mantêm um bom relacionamento com os filhos, isso a gente sabe, né? São atenciosos, são presentes, participam da vida dos filhos desde o crescimento e muitas vezes também dos estudos. Há pais que são ligados nisso, estão atentos às necessidades dos filhos e no dia a dia procuram conversar, dialogar, ensinar. Estão dispostos também a ouvi-los. Talvez muitos filhos estão perguntando assim: cadê esse tipo de pai que você está falando aí, pastor? Né? Às vezes os pais não conseguem viver essa situação. Mas a gente sabe, irmãos, que se não houver uma comunicação boa entre pais e filhos, e aí a gente coloca a mãe junto, evidentemente, isso vai ser muito difícil, a convivência ao longo dos anos entre a família. Algumas crianças cresceram sem a figura paterna, ou porque o pai morreu, ou porque o pai saiu de casa cedo, houve um rompimento na família e os filhos ficaram só com a mãe, e aí o acesso do pai a família anterior fica difícil, várias situações. Outros substituem a figura paterna, através de um tio, através de um avô, alguma coisa assim. Talvez a maioria dos irmãos não saibam, mas eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Então, fiquei sem a figura paterna bem cedo. Mas eu tenho boas recordações do pouco tempo que convivi com meu pai, guardo boas lembranças dele. Para alguns filhos, o Dia dos Pais não tem significado algum. A gente sabe disso, e é difícil tratar isso no dia a dia da vida deles. Agora, irmãos,
Jesus nos ensina a chamar o Deus Criador, o Todo-Poderoso, de Pai. Num certo sentido, isso é maravilhoso. Já falamos muitas vezes sobre isso aqui, porque nos dá intimidade. Poder chamar Deus de Pai é uma bênção muito grande. Mas é bem possível que para aquelas pessoas que ele tem dificuldade de se relacionar com o seu pai na terra, chamar Deus de Pai pode ser uma barreira. Porque se eu não dou bem com meu pai na terra, pode ser que eu tenha dificuldade de entender Deus como Pai. Mas nós queremos tratar um pouquinho disso hoje. Há uma expressão popular muito conhecida que nós ouvimos direto, né? Diz assim: Deus é Pai. Já ouviu isso, né, irmão? Mas a Bíblia é muito clara em mostrar que para nós sermos filhos de Deus e para nós podermos ter esse direito de ser filho e chamar Deus de Pai, existem algumas implicações. Entre elas, a gente precisa aceitar Jesus, crer no Evangelho, ser atraído ao Pai de novo pelo Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. E João 1 é muito claro quando diz lá que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o que, irmãos? Filhos de Deus. A gente conhece de cor esse texto, né? E é uma bênção, a gente sabe, puxa vida, Deus Pai nos proporcionou essa oportunidade, Ele abriu esse caminho para a gente ter uma comunhão de novo com Ele, e poder ser filho, é uma bênção. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, 8,15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito, letra maiúscula, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Então eu queria que você agora dê uma bem gostosa para dizer assim, que bom que nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, somos filhos, fomos adotados, o Senhor Deus nos adotou através de Jesus Cristo, seu Filho amado, e isso é uma bênção muito grande. Estou lutando aqui, viu, um negócio aqui. Mas Jesus se relacionou com o Pai na terra e com o Pai nos céus, nós sabemos isso. E a primeira verdade que a gente quer aplicar aqui para a nossa vida, irmãos, é o seguinte: nós precisamos nos envolver com o reino de Deus. Nós precisamos levar a sério nosso compromisso com Deus e com o seu reino, com a casa do Pai, com os negócios do Pai, com a missão que o Pai nos deu de abençoar vidas, pregar o Evangelho e assim por diante. Veja que coisa interessante, Jesus falou para Maria e José: vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai? Hoje, nesse culto de ceia, no segundo domingo do mês, pela manhã, nós estamos na casa do Pai, na casa de oração para todos os povos. Mas Jesus tinha 12 anos, irmãos, ele era um pré-adolescente, e, humanamente falando, ele fez algo de errado, porque ele se desgarrou dos pais, né? Aquela caravana, todo mundo vinha junto, uns parentes ajudando o outro a tomar conta das crianças, Jesus estava no meio deles, etc e tal, mas, quando ele viu o templo, e viu os mestres da lei, se sentiu em casa. Sentou-se, esqueceu da vida, começou a conversar, começou a perguntar, começou a falar, criou-se um ambiente que Jesus falou assim: olha, estou na minha praia, é aqui o meu lugar. E certamente Jesus nem viu o tempo passar. Não é verdade que quando a gente fica na presença de Deus, quando a gente começa a ter experiências de oração, quando a gente participa de vigílias em que a presença de Deus é constante, não é verdade que o tempo passa rápido, você nem percebe? Outro dia alguém falou para mim: pastor, eu fui fazer uma visita numa igreja, olha, o culto demorou 3 horas, mas nem percebi passar, tal era o ambiente gostoso, a dinâmica do culto, que passou. Você tem tido esse prazer, meu irmão, de estar na presença de Deus, de ser gostoso? Ou, por exemplo, quando você vai orar, é aquele peso, você ora 5 minutos, parece que o tempo não passa. Como é que é o teu relacionamento com Deus nesse sentido? Mas Jesus estava tranquilo, e ele já tinha certeza da sua natureza, irmãos, ao dizer a Maria e José: eu devia estar na casa de meu Pai. E é engraçado, né, irmãos, que também é assim com a natureza do crente.
do salvo, do nascido de novo, né? Ontem nós tivemos um casamento aqui na igreja, casou a irmã Thaís e o Kennedy, foi muito gostoso, mas num certo momento, duas irmãs cantaram cânticos de adoração, e a igreja se levantou e cantou junto no casamento, né? E eu fiquei pensando, poxa, essa é a nossa vida, né? Até no casamento a gente canta, quando a pessoa morre, a gente vai guardar o corpo, a gente canta. A gente está cantando sempre, em casa canta, trabalhando, canta, porque nós queremos louvar a Deus. É da natureza do crente adorar, cantar, bendizer, e isso é maravilhoso. Por isso que a gente se identifica com o nosso Deus e com a adoração. O texto diz, irmãos, que Maria e José não compreenderam o que Jesus dizia, e nós lembramos daquela frase que diz assim: tem pai que é cego, né? Ou tem pai que se faz cego, gosta de ser cego, porque é impressionante, como é que eles não entendiam o que Jesus dizia? E a concepção do Espírito Santo na vida de Maria, e os anjos que vieram e falaram com ela, e o sonho que José teve para fugir para o Egito, porque Deus estava no controle de tudo, e aliás mandou ele assumir o filho, porque era da vontade de Deus que ele assumisse. Ele passou 12 anos, esqueceram de tudo, começam a tratar Jesus simplesmente como um filho comum de 12 anos, e que tem que ficar junto com o pai, e que absurdo, Jesus está lá no templo, aquela coisa toda, né? E aí Jesus tem que falar com 12 anos para os pais assim, ó, desperta aí, pô, o que vocês estão pegando no meu pé? Eu estou aqui na casa do meu pai, não deveria estar na casa do meu pai? Então é aquela coisa, né? Tem pai que é cego. É que nem quando nasce um filho, né, Natasha? Certamente quando você nasceu, seu pai e sua mãe te consagraram para Jesus, né? Foi, não, Edna? Foi ou não foi? Então a gente consagra o filho. Senhor, nós consagramos, entregamos o teu filho nas tuas mãos, que seja benção, né? Aí a filha cresce e casa com o pastor, que é bênção também, né? Quando o Betinho falou que tinha uma chamada para o ministério, eu olhei para a Rita e falei assim, poxa, mas tantas profissões, né? Tanta coisa boa que pode fazer, vai ser pastor, porque a gente já correu um trecho, sabe o que passa, sabe das lutas e dificuldades, mas poxa vida, Deus precisa levantar novos pastores, novas pastoras, ministros e missionários, né? Deus precisa levantar. Então o pai consagra, mas na hora que Deus chama e manda lá para a China, ser missionário na China, fala, não, quem quer ser missionário na África agora, hein? Especialmente nos países que tem o ebola lá, hein? Vamos ver, fazer um apelo aqui. Gostou, Rogar? O Rogar fez. Você vai lá, Rogar? Então, irmãos, quando você consagrar o teu filho, saiba que Deus vai requerer isso aí, vai querer usar essa pessoa, sua filha, e você tem que abençoar, você tem que deixar Deus usar, porque é propósito do Senhor. Pais, prestem atenção nos seus filhos, né? A vida é tão corrida, a gente tem que trabalhar, buscar o pão nosso de cada dia, mas não deixa o filho crescer, não deixa a filha crescer sem você prestar atenção nos detalhes, nas mudanças, nos sonhos dos seus filhos, nas carências emocionais que eles têm, que precisam do teu apoio. O pai é aquele que traz o equilíbrio emocional para os filhos. Não que a mãe não faça isso, né? Mas a figura paterna de segurança, de proteção, é muito importante na vida do filho. E quando o filho perde essa figura paterna, para ele é muito difícil, né? Quantas mães têm que ser mãe e pai ao mesmo tempo? E isso daí é bastante complicado. Eles podem estar querendo dizer algo para você, sinta o ambiente, seja sensível ao seu filho. Contudo, o texto também é claro em dizer, irmãos, que Jesus ele era obediente. Amém ou não? Obediente. Ele obedecia José e Maria, logo saiu para estar com os pais, e isso foi muito importante. Agora, a Bíblia fala uma coisa sobre Jesus aqui, irmãos, que é o sonho que nós temos para os nossos filhos. A gente quer que aconteça com os nossos filhos o que aconteceu com Jesus. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou trabalhar um texto muito conhecido, por isso nós não vamos ler esse texto, que é o texto da parábola do filho perdido.
Numas versões fala filho pródigo, está lá em Lucas 15, lá em casa você pode ler com calma, mas a maioria dos irmãos aqui, se não conhece esse texto, está na hora de se converter, ler a Bíblia, por favor, irmãos. E nós vamos falar sobre um aspecto de herança. Uma das coisas que a paternidade traz para a gente é a questão da herança. E Jesus conta então essa parábola dizendo que um certo pai tinha 2 filhos. O mais novo pediu a herança. E a Bíblia diz então que o pai dividiu entre os filhos a herança. Não só deu para o outro, dividiu. E depois então, o mais novo quis ir embora. E alguma coisa interessante sobre a herança, né? Porque na verdade a herança geralmente os filhos recebem quando a gente morre, né? E esse já quis antes. Tem filho que está só esperando o pai morrer, mas como ele é crente, ele não pode pedir para Deus antecipar o negócio, né? Então ele tem que pedir para o pai ficar abençoado, ter muito tempo de vida. Isso é uma dificuldade, que a herança não vem nunca. Mas a herança pode ser comparada, irmãos, à caminhada, porque toda vez que a gente ama, que a gente cuida, quando a gente tem chance de colocar um filho numa escola boa e pagar, todo esse investimento ao longo da vida dos nossos filhos, até que eles se tornem independentes, é uma forma de você estar abençoando e já está deixando uma herança para os filhos. O pai cuida, alimenta e faz todas essas coisas que a gente tem mencionado aqui. E depois da morte, se ele deixou alguma coisinha, muito bem, os filhos recebem. Então, irmãos, esse princípio da herança é muito importante na nossa vida, especialmente na vida espiritual, porque ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador e nos tornarmos irmãos de Jesus, como Jesus é filho de Deus e tem uma herança grande do Pai para Ele, nós automaticamente recebemos a herança também como filhos. E Paulo escreve isso em Romanos 8,7 dizendo: se somos filhos, então somos herdeiros, louvado seja o nome do Senhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, louvado seja o nome do Senhor. E aqui também podemos usar a ilustração de casa, né? Porque Jesus com 12 anos estava na casa do pai, mas depois que ele começou o ministério, ele volta a falar de casa, e ele fala da casa que ele está preparando para que nós possamos morar com ele um dia. Um texto muito conhecido, quando Jesus fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Então não fique com o coração perturbado, não fique triste, eu terei que ir para o Pai, mas vou enviar o Consolador, mas eu estou indo preparar lugar. E o que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Que assim, olha, quando tudo estiver pronto, eu virei e vou buscá-los, e vou levar para o Pai, porque o desejo de Jesus e do Pai é que onde eles estão, nós estejamos também. Estar na presença de Deus é uma bênção, ter comunhão com Deus é uma bênção, e isso acontece agora e depois na eternidade. Então, de maneira, irmãos, que essa herança que Deus tem nos dado, essa grande esperança da vida eterna, do corpo de glória, de um dia reinar com Cristo os 1000 anos nessa terra, tantas coisas maravilhosas, faz parte dessa questão da herança. E se nós somos filhos, nós vamos receber esta herança preparada por Jesus. Jesus quer ter comunhão conosco, louvado seja o nome do Senhor. Para que vocês estejam onde eu estiver, disse o Senhor Jesus. Um outro texto que fala da comunhão e da intimidade é João 14:23, que Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Então, que confiança, irmãos, que bênção a gente poder saber que Deus nos ama e junto com Jesus Ele quer nos abraçar, quer nos acolher, quer andar conosco. É uma segurança maravilhosa. Então, ser de Deus, ter o Espírito Santo é uma bênção muito grande. Que pena que as pessoas muitas vezes lá fora não querem isso. O Evangelho está sendo anunciado, o convite de Deus está sendo feito, mas as pessoas não querem. Mas uma coisa importante na questão da paternidade é a questão do perdão. O perdão está muito claro nesse texto da parábola do filho perdido. O filho mais novo juntou seus bens, seus recursos e foi para uma terra distante. Ali gastou todo o seu dinheiro irresponsavelmente.
E depois houve uma grande fome, ele foi tentar trabalhar em algum lugar, e ali haviam porcos, e os porcos comiam a sua comida, e ele sentiu vontade até de comer aquela comida, mas não davam nada para ele. É aquela coisa, né, do filho que foi lá para o fundo do poço, tem nada, gastou tudo o que tinha, mas ele lembrou-se do seu pai. Poxa, eu tenho um pai. É assim, né, às vezes o filho só lembra do pai na hora da dificuldade, né, irmãos, né? As filhas, né? Na hora que a coisa aperta, pai, mãe, mas faz parte, né? Porque acontece assim em toda a sociedade. E ele lembrou que tinha um pai, que os servos do pai tinham dignidade lá na fazenda do pai, e ele mostrou arrependimento. Ele falou: puxa vida, fiz besteira, preciso me arrepender, e vou voltar para o meu pai, vou dizer: pai, olha, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não tenho nem direito de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos, que já estou no lucro. Muito importante isso, irmãos, mostrar esse arrependimento, né? Reconhecer que errou, que pisou na bola. Nós ouvimos uma mensagem muito bonita domingo passado aqui, sobre o arrependimento, mas o arrependimento sempre vai ser acompanhado de confissão, de pedido de perdão, da ministração do perdão uns para com os outros. Então nós temos sempre que analisar a nossa vida e perceber se está tudo bem, nossa caminhada com Deus, nossa caminhada com os irmãos, né? Sempre tem aquele texto que a gente sempre fica bem preocupado, ó, se você vai trazer uma oferta ao Senhor, mas se lembrar que você tem alguma coisa contra um irmão, é preciso consertar. Vai lá, abraça o irmão, pede perdão, conserta, limpa a tua alma. Porque se tem uma coisa que o inimigo trabalha, irmão, é com isso, sabe? Mágoa, tristeza, um fica triste com o outro, uma palavra que não foi boa, como é fácil da gente se chatear, se magoar. Apesar disso fazer parte da humanidade, nós temos que crescer em relação a isso e fazer assim, irmãos, assim, tipo de uma proteção. Espírito Santo me protege, a minha mente, o meu coração, para que essas setas da amargura de coração não venham para mim. É uma grandeza perdoar, irmãos, é uma grandeza não deixar o teu espírito se abalar pelas setas dessas coisas que vêm trazer tristeza. Eu queria dizer nessa manhã, né, nós precisamos exercer o perdão entre pais e filhos, né? Pai, perdoa o seu filho, filho, perdoe o seu pai, né? Às vezes, se a gente fecha o coração, ninguém está aberto para isso, mas é importante o perdão. Qual é o resultado do perdão? Restauração de vidas. Quando aquele menino da parábola voltou e o pai o viu chegando, ele se alegrou muito, porque aquele filho estava perdido. Então ele mandou trazer uma roupa, mandou pôr um anel no dedo, mandou matar um boi lá, um novilho, para fazer um churrasco, uma festa. O pai se alegrou porque esse filho estava perdido. O pai estava preparado para receber. Eu queria dizer nessa manhã, irmãos, deixa o Espírito Santo entrar na tua vida com providência de perdão. Diga a ele assim: Espírito Santo, estou aberto a perdoar, me ajuda, vem me ajudar a perdoar, a amar meu irmão, tirar de mim a raiz de amargura. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, né? O dia da ceia sempre é o dia de avaliação, pensar como é que está a nossa vida, falar com Deus, falar: Senhor, se alguma coisa está errada, Espírito Santo, traz à minha mente, que nós aprendemos, isso é importante, confessar o pecado um por um, não no atacado, né, pastor Guilherme? Não no atacado, né? Peca no atacado, e depois peca no varejo, como é que é? No varejo, depois, né, vai pedir perdão no atacado. Perdoa minhas multidões de pecado. Então, meu irmão, fale com Deus nessa ceia, sonde o teu coração. Coisa melhor que pode existir, a gente está aqui na casa do Pai para celebrar a ceia com o coração em paz, né? Te puxa na mente assim: tem alguma coisa errada em mim? Não, não tem, não estou sentindo nada, minha vida está bem com Deus, o Senhor tem me ajudado, Ele tem me socorrido, Ele tem sido meu sustentador, porque não é em mim mesmo, mas é a graça de Deus na minha vida. Mas quando alguma coisa não está bem, precisa abandonar um pecado, tem que acertar uma situação de relacionamento, então o Espírito Santo vai te incomodar, meu irmão, porque Ele te ama, vai te incomodar, vai me incomodar, e isso é importante na nossa vida. Para terminar, meus amados irmãos, para terminar,
Uma outra coisa importante aqui que nós aprendemos é a questão da iniciativa. O pai, a mãe tem que ter iniciativa de ir ao encontro do seu filho. Iniciativa. Às vezes existe uma situação pendente, ninguém toma iniciativa. Às vezes a gente chega para alguns filhos machucados e fala assim, vai buscar o teu pai, vai buscar a tua mãe. Aí o filho fala, mas não é eles que tinham que tomar iniciativa? Então pais, antes dos seus filhos nascer você já existia. Deus te deu a responsabilidade de gerar e cuidar desse filho. Você pai, você mãe, tem a responsabilidade de tomar a iniciativa, de ir ao encontro dos seus, para cuidar deles, para ver se está tudo certo, para acertar situações. Pode acontecer o contrário? Lógico que pode. Se o filho tem um entendimento espiritual melhor que o pai, ele é capaz de tomar a iniciativa. Talvez esse seja o ponto mais importante dessa mensagem. Irmãos, quando Jesus contou essa parábola, ele não estava brincando. E essa parábola aparece junto com outras parábolas, a parábola da moeda perdida, e uma outra parábola também da ovelha perdida, depois do filho perdido. São 3 parábolas. E Jesus está nos dando uma mensagem com isso, irmãos. A mensagem é: o homem se perdeu, o homem se afastou de Deus por causa dos seus pecados, ele se afastou do seu Criador, mas Deus tem tanto interesse nesse homem que ele tomou a iniciativa. Ele foi ao encontro do homem, ele mandou Jesus para salvar o homem, ele deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário, e isso é maravilhoso, porque Deus toma a iniciativa. Na parábola, o pai respeita o filho mais novo, deixa ele ir embora. Se essa parábola, que é uma história, fosse uma coisa real, irmão, você acha que o pai não ia dizer para o filho: filho, para onde você vai? Lógico, né? Você vai mesmo embora? Mas, pai, eu quero viver minha vida, pai. Pois esse negócio de ficar aqui, que nem o meu irmão, que vai para o campo todo dia, ralando aqui, não dá, pai. Só nessa terrinha aqui, preciso conhecer o mundo. Não tem nada de errado da gente conhecer o mundo, irmão. Não tem nada de errado da gente viajar, não tem nada de errado da gente sonhar. Hoje, graças a Deus, né, a gente pode ir em vários lugares no mundo e é fantástico viajar. Para quem gosta e quer conhecer lugares, é fantástico. Mas não, a situação aqui é que ele queria ir embora para viver o mundo no pecado. Às vezes a gente ouve notícia, né, desses jogadores de futebol que ganham muito, né, que às vezes depois fizeram uma festa de aniversário, fecharam uma boate, gastaram uma fortuna um final de semana, uma noite só, para chamar os amigos, ficar lá na boate e na lascívia, aquela coisa toda. As pessoas querem gastar o seu dinheiro no mundo, no pecado. Então, foi isso que aconteceu. Mas o pai certamente falou: filho, não vai, fica aqui com a gente, aqui você está tranquilo, está seguro. Mas o filho foi embora. Filhos não gostam de conselhos, ainda mais quando eles crescem, né? E quando eles casam, eles adoram dizer assim: eu já casei. Já casei. Eu mando na minha vida. Mas não estou falando isso não por causa do Raul, não é isso não, irmão. Não, estou falando no geral, né? Se bem que eu já ouvi isso umas 15 vezes. Eu já casei. Os pais não se mancam que o filho casou, né? Fica querendo. Mas Provérbios 6 diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarra-os sempre junto ao seu coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, esses ensinamentos os guiarão. Quando dormir, estarão te protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Então, filhos, é bom ouvir o conselho do seu pai, da sua mãe. Feliz quem ouvir seus pais. Mas, irmãos, quando o filho volta arrependido, aquele pai está lhe esperando. Ele guardava no seu coração uma esperança. Ele sabia: meu filho está perdido, mas quem sabe um dia ele volta. Então todo dia ele ia lá na porta, lá ficar olhando lá no horizonte da fazenda, para ver se vinha um rosto conhecido chegando. Ele aguardava o filho. E o texto é claro:
pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Queria dizer, irmãos, que Deus está todos os dias com os braços abertos, esperando os seus filhos voltarem para Ele. Todos os dias. Os filhos que já aceitaram Ele, mas por algum motivo estão longe, e os filhos que ainda não foram adotados, mas Ele quer adotar. Os braços de Deus estão abertos para nos receber. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Ele enviou Jesus. Glória a Deus por isso. Mas aquele pai se preocupa com outro filho, e ele vai ao encontro do outro filho, porque o outro filho também estava em conflito, porque ele chega do campo, ele vê a festa, barulho de música, ele não entende nada, né? Porque ele saiu para trabalhar e não tinha nenhuma festa marcada aquele dia, então ele foi pego de surpresa. Aí ele chega lá para os servos e fala assim: o que está acontecendo aí? Não, teu irmão voltou e teu pai está feliz, porque ele estava perdido, né? E fez uma festa para ele. E aquele rapaz entrou em crise. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque ele dizia no seu coração: isso não é justo. Sabe que ele tinha razão? Humanamente ele tinha razão. Não é justo. Eu estou aqui, eu trabalho, eu obedeço meu pai. Meu pai nunca fez uma festa para mim. Agora, esse cara de pau, sem vergonha, tranqueira, pega a parte dele, vai, gasta tudo com meretriz, volta, e o senhor, pai? Ô pai, você faz uma festa para ele? O conflito é sério. O conflito é válido, porque nós temos a nossa justiça, e a gente adora julgar na nossa justiça, a gente adora jogar para a esquerda aqueles que a gente considera que estão fora da nossa justiça. Estou falando da nossa justiça humana, irmãos, não estou falando da justiça de Deus. E sabe, irmãos, que coisa interessante, sabe por que Jesus conta a história? Porque o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura, não se entende humanamente, se entende espiritualmente o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus faz conosco todos os dias isso. Nós não merecemos nada, nós não somos melhor que os pecadores lá de fora, nós nem podíamos erguer a cabeça e olhar para a santidade de Deus, mas Ele nos acolhe. Ele põe o seu filho lá para sofrer na cruz e derramar o sangue para te salvar. Essa é a loucura do Evangelho. Tem lógica nisso? Quem de nós vai pegar um filho e dar em favor do outro? Ninguém. Mas Deus fez isso por nós. Então aquele pai que amou o filho que voltou, é o mesmo pai que ama o filho que está perto dele. Irmãos, nós não somos melhores do que quem está perdido lá fora. E nós só vamos ganhá-los para Jesus quando a gente mostrar para eles assim: olha, nós somos iguais a você, só que a graça de Deus nos alcançou, e ela pode alcançar a tua vida também. O perdão do Senhor pode te alcançar. A gente só se torna melhor por causa de Jesus, irmãos, e dessa obra maravilhosa de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para trazer salvação a todos nós. Esse é o amor de Deus. Deus tomou a iniciativa. E essa é a diferença do cristianismo das outras religiões, porque no cristianismo Deus vai ao encontro do homem, e nas outras religiões é o homem que sente um vazio e busca Deus de alguma forma. Busca Deus de alguma forma. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir então, nesse dia dos pais, vamos pensar assim: nós precisamos levar a sério a casa de Deus, a obra de Deus. Isso é muito importante. Nós temos uma vida secular, mas nós temos uma vida com Deus. Fomos chamados para servir a este Deus. Isso é muito importante. Amém? Então, teu dom, irmão, teu ministério, se é ensino, se é louvor, se é administração, se é o ministério da oração. Puxa, quantas pessoas são usadas por Deus para interceder, e tem um ministério sério nesta área. Coloque a tua vida na mão de Deus.
O que nós vamos levar para o céu é o que nós fizemos para Deus e para as pessoas que Deus colocou na nossa vida para a gente abençoar. Isso é muito importante. Devemos valorizar esta herança, não negligenciar o dom da salvação que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Recebemos esta herança de Deus e queremos ser filhos de Deus. O perdão é uma dádiva para ser vivida sempre. Perdão abençoa, o perdão liberta, o perdão é uma bênção. Então, meu irmão, perdoe e perdoe em nome de Jesus. E Deus tomou a iniciativa por nós. Então, pais, toma iniciativa todo dia. Senta com o filho, senta com a filha, dá um abraço, conversa, gasta 5, 10 minutos. Não tem problema, não precisa ser o dia todo, mas tenha qualidade quando você estiver na sua casa, junto com os seus filhos, para a glória de Deus. Baixa a tua fronte aí, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós queremos te louvar. Som dos nossos corações nesta manhã. Ajuda-nos a sermos bons cristãos, bons pais. Senhor, nos dá facilidade para perdoar. Ô Espírito Santo, a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa ter humildade para pedir perdão. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos um coração humilde na Tua presença. Se alguma família aqui, se algum pai aqui precisa pedir perdão para o filho, para a filha, Senhor, que possa fazer isto nesta manhã, receber essa vitória, receber essa libertação espiritual na sua vida. Meu Deus, ajuda. Pai, um dia nós vamos estar na eternidade, nada pode atrapalhar a nossa caminhada contigo, Senhor. Nada neste mundo deve nos prender, nós temos que estar livres, correndo livres, junto da Tua presença. Então abençoa a Tua igreja, Pai. Obrigado pelo perdão que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. E Senhor, ajuda a tomarmos iniciativa, irmos ao encontro uns dos outros para buscar esta bênção da comunhão. Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, que esta ceia represente tudo isso, em nome de Jesus.